Esta daqui é a constelação dos orixás universal. Eu sou o professor Márcio Ferrari, da comunidade Constelação dos Orixás, também sou terapeuta de Constelação dos Orixás. Estou aqui para apresentar para você essa maravilha que é a Constelação dos Orixás universal, que é a constelação de todos os orixás. Também estou aqui para apresentar para você o método da Constelação dos Orixás, a história sobre a constelação, falar de alguns terapeutas, um pouco da história da comunidade também, para você saber onde é que você está se metendo, né? Quando fala em orixás, é algo muito amplo, mas é comum com que as pessoas se façam uma relação com religião, com as tradições. E não é uma religião, embora nós respeitamos todas as religiões, todas as tradições. Mais da metade das mais de 200 alunas da Constelação dos Orixás são envolvidas aí com Umbanda, o Candomblé ou alguma vertente aí de religião, de tradição, de matriz africana. A outra metade são pessoas que estão buscando para o autoconhecimento, para a autotransformação, ou terapeutas de constelação sistêmica. Tem bastante alunas de constelação sistêmica, tem alunas de outras áreas como radiestesia, bastante tarólogas, né? E por quê? Porque são pessoas que estão estudando, se aprimorando para melhor atender, para melhor trabalhar, e nada como você ter aí uma ferramenta com profundidade, com estrutura, capaz aí de auxiliar a vida de dezenas de pessoas que você vai poder atender. Então esse curso ele serve tanto para você que já é terapeuta, que quer se especializar, que quer agregar mais valor nos seus atendimentos, oferecendo para os seus clientes mais uma opção terapêutica, e essa muito diferente de tantas outras, tá? Você vai saber aqui ao longo desse vídeo o que eu tô te falando. E para você também que quer começar do zero e não sabe por onde começar aqui pela Constelação dos Orixás Universal, ser uma terapeuta de constelação, é um grande ponto de partida para você construir a sua carreira profissional. Também é aberto esse curso para quem busca o autoconhecimento, a autotransformação. Por incrível que pareça, quase a metade dos alunos e das alunas estão estudando para consumo próprio, para que de repente ela utiliza com algumas pessoas, ela não tem uma intenção profissional, um objetivo profissional. Então, a pessoa que usa às vezes como uma forma gratuita, voluntária, atende parente, né? De alguma forma, tem mais da metade das pessoas não tem essa necessidade profissional, mas atende todos os tipos de necessidades de pessoas que estão nessa busca. Bom, tem uma colinha aqui. Queria, antes de dar continuidade, falar um pouquinho sobre alunos que entraram, e principalmente esses 3 que começaram assim do zero, vamos dizer assim, porque não tinha ali um trabalho de cunho terapêutico, de se transformar terapeuta, né? Então temos o Matheus Pessoa, ele começou com a gente no início de 2022, hoje ele é um terapeuta, atende dezenas de pessoas, e inclusive é um dos professores da Constelação dos Orixás. Então ele agarrou aí esse conhecimento e atende aí já várias pessoas. É um dos exemplos de uma pessoa que está começando e construindo aí uma carreira profissional, mas ele já vive de terapia, né? Então é um exemplo. O outro exemplo já é uma pessoa aposentada, uma pessoa que, vamos dizer assim, já estava com a vida ganha e começando a estudar, sem nenhum conhecimento mais profundo sobre orixás. O que ela sabia de orixás é o que as pessoas mais comuns sabem, e ela também
já é terapeuta de constelação, atende inclusive online, e é a Maria do Carmo, que era de Santa Maria, agora é da cidade de Alegrete, acho que é Rio Grande do Sul. Então é outro exemplo de pessoa que já atende. Eu quero passar para você que o método ele é simples. Não por isso ele não é eficaz, ele não é profundo, ele não tem estrutura, ele não tem amplitude. Você vai entender mais sobre como que esse método foi construído, foi elaborado, foi desenvolvido, tá? Mas para o final, aqui meu objetivo é passar para você todas as informações, todos os exemplos, tá? O último exemplo aqui, eu poderia dar dezenas de exemplos e tem vários depoimentos nos nossos canais. No Instagram tem uma área lá só de depoimentos. Um outro exemplo é a Almira. A terapeuta Almira, ela era taróloga, cobrava muito barato com os atendimentos dela, ainda iniciando como taróloga. Hoje ela já é uma terapeuta de constelação dos orixás, agregou bastante valor nas consultas, vive de terapia. Então é mais um exemplo, inclusive, para inspirar você que de repente atende aí com alguma terapia, cobra abaixo de R$350. É interessante você agregar valor nos seus atendimentos, tá? E a constelação dos orixás, ela dá toda a estrutura que você precisa para agregar esse valor já inicialmente, tá? É claro que por mais que eu falo que você já tem que começar a aplicar na segunda semana que você começa a estudar, o quanto antes você já receber a imagem, né? Você recebe a imagem aqui, ela é em PDF, é um arquivo digital que você recebe com a sua identificação, que é o seu nome, e a sua habilitação. Toda terapeuta de constelação dos orixás, ela também é uma terapeuta BR, ela recebe uma habilitação. E essa habilitação, então, ela vem junto, é um número, né? Como se fosse um registro da habilitação da aplicação da constelação universal. É importante você saber que essa personalização, o seu nome e o livro de protocolos são materiais exclusivos das terapeutas de constelação. Esse trabalho de personalização, envio desse material, não faz parte da aquisição do curso. Isso daí você compra à parte, tá? Você compra em paralelo, salvo se tiver promoção no site. De tempos em tempos eu lanço promoções onde você compra o curso e ganha o kit do material didático já personalizado com o seu nome, sua habilitação, tanto a imagem da constelação, que é essa daqui, quanto o livro. Mas a imagem, você imprime ela num papel A3, né, que ela é metade de uma folha de sulfite, o papel couché, que é aquele que parece revista, e plastifica para durar, né? Tem gente que faz manta, tem gente que quer fazer em PVC, o pessoal aí gosta de caprichar, né? O livro pode ser digital, você pode usar ele digitalmente ou imprimir também, encadernar o livro de protocolos. Você vai saber daqui a pouquinho, dentro do método da constelação, você vai entender a importância dele. Então você pode imprimir também ou deixar ele digital. Eu, Márcio, tenho ele digital, não tenho nada imprimido. Até a constelação uso mais a digital também, porque às vezes a gente viaja, tá por aí, precisa atender a pessoa e tá sem o material. Então você tem essa facilidade de utilizar os documentos, os materiais de forma digital pelo celular, tá? Inclusive, a terapeuta de constelação dos orixás, ela é uma terapeuta que pode ser online, e é a minha sugestão que você crie a sua agenda de 70% de atendidos online e 30% presencial, tá? Ah, mas eu gosto mais de presencial, então você atende mais presencial. Mas você que está aí querendo ganhar, está construindo a vida, quer estruturar mais a sua vida financeira, o ideal é que você seja uma terapeuta online, porque o seu consultório online fica aberto para o planeta todo, né? Pessoas que entendem a sua língua, seu idioma, né? Se você fala em espanhol, fala em inglês, melhor ainda, mais pessoas terão condições
de receber os seus atendimentos, tá? Mas como começou a constelação dos orixás? Bom, ela começa em 2007, quando eu começo a estudar e praticar. Entrei no centro de Umbanda Caboclo, Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca. Quando eu entrei ainda era centro, depois mudou de nome. Da cidade de Campo Limpo Paulista, Mãe Cláudia de Oxum e Pai Anselmo de Xangô, meus dirigentes espirituais, né? Hoje em dia estou afastado do centro, das atividades do centro, desde o final de 2018, por conta de agenda mesmo, né? Por não ter condições, não ter tempo. Mas em breve aí esperamos poder voltar a participar. Bom, e aí estudando a prática da espiritualidade, eu era ateu, né? Ou era à toa. Acho que eu era mais à toa do que ateu. E aí é ali que eu comecei, por curiosidade, conheci, né? E aí aquilo tudo me encantou, uma incorporação de um guia, ali a incorporação, o fenômeno da incorporação, aquilo me encantou. E eu falei, eu não consigo mais viver sem entender o que é isso. E desde então, desde 2007, passei a estudar. Como já sou autônomo desde 2006, então eu consigo ter uma agenda de disponibilidade aí para estudar, né? Um dos meus privilégios, né? E passei a estudar muito. E aí acabei virando terapeuta em 2010, 2011, e os cursos que eu fazia da área holística eram cursos cujo fundamento eles eram mais ocidentais. E eu acabei virando uma autoridade na área de captação psíquica, de apometria e de desdobramento consciente. Então são ferramentas mais ocidentais. Só que eu trazia essa raiz que depois passou a se chamar Psicologia dos Orixás, que é o meu trabalho autoral. Eu tinha essa raiz. Então eu fui construindo processos terapêuticos. As pessoas que eu atendia durante esses anos todos, eu as colocava em processos terapêuticos com base na sabedoria ancestral africana. Então eu usava técnicas ocidentais, como a captação psíquica, e estruturava processos terapêuticos com base na psicologia africana. Então eu fui tecendo a psicologia dos orixás ao longo desses anos todos, 2011, 2012, e em 2021 eu iria parar com a profissão de terapeuta. Eu fazia parte de como se fosse uma franquia, mas não era, né? Aquilo ali, para ser uma franquia, estava longe, né? Eu participava, tinha como que chama? Uma espécie de uma franquia mesmo, de uma estrutura de São Paulo. E aí ali naquela relação, naquele convívio profissional, eu tive decepções profundas e que eu iria desistir da profissão de terapeuta holístico. Junto o cansaço, né, gente? Muita coisa. Mas eu vou largar a mão dessa história de espiritualidade, não quero mais saber desse negócio não, isso aí já deu já, né? Isso foi em 2021, exatamente dia 30 ou 31 de março, não sei se tem 31, mas foi o último dia do mês de março de 2021, eu não vou ser mais. Naquele mesmo dia chegou um cliente para mim, que estava, infelizmente, tetraplégico e já se entregando, né? Já se entregando. Então a família já estava toda preocupada porque ele estava se entregando, estava desistindo ali. E aí ele chegou, pior, né, que ele gostou de mim, aí não tinha como eu parar, né? Não tinha como eu desistir. E aí, caramba, ele me ferrou, hein? Agora não vai dar para mim parar. E nessa de tentar me encontrar, e eu ia desistir, eu fui até a Praia Grande de São Paulo, né? Praia Grande é uma cidade do estado de São Paulo, exatamente no bairro Oceã. Para quem não sabe, a cidade Oceã é onde fica a estátua de Iemanjá.
Enfim, coincidiu de eu alugar ali, geralmente eu alugo no Forte, mas coincidiu de eu alugar ali, foi um bate rápido assim que eu aluguei, arrumei um apartamento. Eu estava na varanda desse apartamento e passando por esse processo que eu disse para vocês, de angústia, distante já da prática da religião e também com a minha vida profissional como terapeuta em conflito, né? Eu tenho uma visão que é uma taróloga. Naquela visão vi uma mulher que ela era uma taróloga e ela estava aplicando a constelação dos orixás, que é a constelação dos elementos, inclusive, nem é essa daqui, tá? É a constelação dos elementos. E aí veio para mim um entendimento, foi uma visão assim de, sei lá, 10, 15 segundos, foi uma coisa meia assim distorcida. E aí eu entendi que, poxa, antes de eu desistir da profissão, eu deveria deixar esse material, porque ele é de bastante valia para muitas pessoas que não tiveram o privilégio que eu tive de participar quase 14 anos de centro, tive meu próprio centro também, atender 15 mil pessoas, atendimentos, realizar 15 mil atendimentos, mais de 2 mil pessoas. Enfim, eu falei, é um desperdício, né? Então, pelo menos para eu sair dessa área holística, desse meio holístico mais com a cabeça erguida, enfim, deixar alguma coisa. Eu adoro compartilhar conhecimento. Uma coisa você vai perceber, eu não seguro nada, porque eu sei, o que eu vivenciei, eu entrego e bora lá. Às vezes só me perco porque são tantas informações e a gente tem que ir dividindo. Inclusive esse curso aqui é a Constelação dos Orixás Universal, a Constelação de Todos os Orixás é a constelação que eu indico para você começar. Aí eu sei que o pessoal já vai querer, e a de Oxum e de Ogum? A gente vai passar a Universal para você estudar, para você fazer uma boa base, uma boa estrutura, começar a aplicar. Então, utiliza o tempo a seu favor, vai devagar aí, tá bom? Aí na sequência a gente vai passando os demais cursos para você ir fazendo também, para você que quer ampliar, aprofundar. Mas voltando na história, eu então falei, poxa, e aquilo lá que eu vinha escrevendo, que era a psicologia dos orixás? Não existia constelação, né? Falei, nossa, mas a psicologia dos orixás é um material muito denso. Teria que a pessoa estudar uns 5 anos para entender a densidade desse material, né? Falei, eu não vou lançar um curso para ficar 5 anos com a pessoa. E não tem como a pessoa ter a experiência que eu tive para poder ter o entendimento e a profundidade disso. Eu falei, mas e essa constelação? Nossa, mas para aplicar a constelação dos elementos, o terapeuta ele já precisa ter uma bela de uma ancoragem aí para conseguir realizar esse método, né? Eu ensino, tá? A constelação dos elementos eu ensino num curso específico da constelação dos elementos, mas não é bom começar por ela não, porque exige bastante do terapeuta, exige uma bela base, uma boa estrutura para depois ele começar a utilizar dos elementos. Então ela é uma ferramenta mais difícil, tá? Não é completamente difícil, não é impossível. Vários alunos e alunas já aplicam a constelação dos elementos, mas exige bastante bagagem, tá? E eu falei, não, precisa ser um método simples, e como eu sei que várias pessoas dessa área de Umbanda, de Candomblé, pessoas de matrizes africanas, assim como eu, se identificam com coisas simples, né? E eu queria que uma linguagem simples que qualquer pessoa pudesse compreender. Às vezes a gente fica numa linguagem muito formal, aquilo cansa, né? Então eu gosto de linguagem simples. E aí fiquei alguns meses rabiscando e veio então a constelação dos orixás, que eu vou explicar para você agora um pouco do método, da estrutura, tá? Então aqui nós temos, você vai olhar aqui, que a gente pode começar a falar o seguinte. São 7 anéis, que a gente chama de camadas. Não chame isso aqui de mesa, tá, gente? Isso aqui não é mesa. Isso aqui é a constelação. Então, acho que a melhor forma de eu começar a explicar é que ela é estruturada por 16 orixás.
Cada cor, o branco aqui, ó, você consegue ver aqui como se fosse uma fatia da pizza. Então, o branco aqui é um orixá, que na constelação dos orixás a gente o trata como princípio. Esse é o Oxalá. Esse verde aqui é Oxóssi. O vermelho, Ogum. Esse azul mais escuro, Oxumaré. Essa fatia marrom aqui, Xangô. Esse preto e branco aqui, ó, essa fatia, Obaluaê. Esse roxo, orixá Omulu. Esse preto e vermelho aqui, essa fatia, Exu Guardião. Essa fatia só preta, orixá Oiá. Aí é que começa a fechar os princípios. Então você tem Oxalá, é um princípio que contrapõe com o princípio de Oiá. Então Oxalá e Oiá é uma estrutura. Aqui Oxóssi, que é o verde, com essa cor aqui, não é uma magenta, mas é uma cor meia rosa, meio escura aqui, que o nome agora não me vem. Acho que essa aqui é lilás, essa aqui acho que é magenta. Então Oxóssi com orixá Obá. Então essa cor magenta, vou chamar de magenta, gente, perdão se não for, tá? Então essa aqui seria Obá. Amarelo, já na força de Ogum. Então aqui é Iansã. O azul aqui, Oxum. Laranja, Egunitá. O lilás, ou magenta, orixá Nanã, na contraforça aqui com Obaluaê. Esse azul, Iemanjá, na contraforça com orixá Omulu. E esse vermelho aqui com dois tons é Pombagira Guardiã, na contraforça com Exu Guardião. Então, a estrutura da constelação dos orixás tem esses 16 princípios. Então, os orixás dentro da constelação dos orixás são princípios, forças vibracionais que atuam na nossa alma e que a gente percebe através dos nossos padrões psíquicos que se transformam em comportamentos. Nossa, ele não falou que ia falar fácil, agora está falando difícil. Você vai se acostumar com esses termos. O que quer dizer um princípio? O que você, como terapeuta de constelação dos orixás, vai aprender a realizar? Você vai fazer, por exemplo, uma leitura de como está o orixá Oxóssi de uma pessoa. Já sei. Você vai vivenciar, você vai ver a cor da aura e assim você vai saber como está o orixá Oxóssi. Não. Através do método, você tem como saber se Oxóssi está ou não ativo na vida da pessoa. E quando não está? Quando que aquele orixá não está ativo? Quando a vida da pessoa não corresponde com o orixá. Então, o orixá Oxóssi tem um monte de características e conforme você vai constelando a pessoa aqui, ela cai nas casas psíquicas. Nas casas psíquicas tem as informações correspondentes àquele orixá de acordo com o que está constelando na alma da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de crescer, o orixá Oxóssi não está ativo. Então, quando isso é percebido, e muitas vezes a pessoa não sabe que ela está segurando o processo de expansão dela, quando ela não sabe gerenciar bem as crenças que impedem ela de prosperar, de expandir, de ir além. Então, nós temos, por exemplo, as partes que boicotam a nossa expansão, a nossa evolução consciencial, elas não deveriam estar assim. Então, é um Oxóssi desequilibrado, tá? Então, ele afeta diretamente na vida da pessoa. Segundo a psicologia africana,
a vida em si é um ato espiritual. Não existe uma diferença entre isso é espiritual e isso é material. E é assim que os terapeutas de constelação dos orixás buscam orientar os seus atendidos a criar uma relação de espiritualidade com a vida, de comportamento espiritual, de atitude espiritual, com base, com fundamentos orientados pelo livro de protocolos, que traz todas as informações. Então, você já sabe que tem aqui 16 orixás, que eles têm características próprias, eles têm definições próprias, eles se diferenciam uns dos outros por essas características, e isso tudo está o tempo todo atuando sobre nós. Quando você vai se constelar, evidencia aquilo que você precisa resolver na sua vida, fazer os movimentos na vida da dimensão física. Então, a dimensão física, as mudanças que você faz na dimensão física, elas correspondem espiritualmente. E essa é uma mudança de paradigma. Eu nunca aceitei na medicina ocidental, na holística ocidental, o paradigma de que você movimenta espiritual para liberar na dimensão física. Eu entendia que sim, que dá para fazer nas duas dimensões, dá para você atuar nas várias dimensões. Então eu entendo que os movimentos que você faz na dimensão física, eles reverberam para o espiritual. Então não é você não fica parado esperando as coisas acontecerem, as coisas se realizarem. Você vai de encontro ao orixá, você vai ganhando consciência daquele orixá. Então todo o processo de constelação, você vai melhorando o seu Ogum, a sua Iemanjá, a tua Oxum, todos os orixás estão atuando sobre nós. Então, a gente entende os orixás enquanto comportamento humano, enquanto atitude humana, né? Porque eles estão na nossa alma, ancorados na nossa evolução. Porém, pelos vários fatores traumáticos que nós carregamos, ancestrais que nós carregamos, condicionamentos de ambientes que nós criamos e construímos, por vários motivos a gente não consegue expressar o orixá na sua força máxima, porque a gente segura essa energia, a gente tem uma capacidade imensa de sair desse fluxo divino. Então o objetivo é voltar para o fluxo, porque a partir do momento que você se alinha aos princípios, a vida vai fluir de acordo com a sua soberania, soberania da vida, né? Então a gente vai entrando no estado de aceitação, e essa relação com o agora, essa experiência na matéria, ela se torna leve, prazerosa, satisfatória, com felicidade, que é uma soma de coisas. A gente continua com os problemas, tá? Os problemas, eles não terminam, mas a gente contempla os problemas de um outro lugar consciencial. Logo, eles deixam de ser sofrimentos e muitos se tornam, inclusive, oportunidades da gente alavancar a nossa evolução, seja ela profissional, nos relacionamentos. Então, a gente cria uma relação de mais intimidade consigo para melhor compreender a vida, tá? Essa ferramenta, ela permite isso, tá? Assim, por exemplo, como o clássico exemplo, a pessoa que não sabe falar não. Então, de repente, ela caiu aqui numa casa de Ogum, e Ogum mostrou para ela que esse problema que ela precisa resolver tem a ver com o fato dela não saber falar não. E então, como que Ogum vai vibrar na vida de alguém que não se posiciona, de alguém que tem problemas para se expressar, de alguém que tem problema de comunicação? Então, o orixá Ogum, ele vai atuar na alma da pessoa durante o processo de constelação e resolver isso, e ajudar isso, tá bom? Então, a pessoa, ela começa na camada 1, a camada 1 da constelação universal é a camada da origem, a camada do princípio. Então ela pode ser que ela vai cair em um dos 16 orixás. Então é a camada 1, camada da origem,
do princípio, a missão dela nessa encarnação e a origem do processo também de constelar aqui. E ela vai cair então em qualquer um dos 16. Na camada 2 fala dessa relação com o mundo. Tem muitas pessoas que são boas teoricamente, mas quando chega para elas realizarem no mundo, elas têm medo do mundo. Elas não têm força para furar bolhas. Pessoas bem-sucedidas não são as que têm ideias, são as que realizam. Então não adianta você ter ideias sofisticadas se você não consegue realizar. Isso trata dessa relação com o mundo, com essa densidade do mundo, né? Então você precisa se fortalecer espiritualmente para ter condições de ter uma boa relação com o mundo, que ele também é um ambiente de evolução espiritual, né? A gente tem que entender que evoluir consciencialmente não é a gente ir para um templo religioso e lá dentro praticar a caridade, fazer as coisas. Aquilo é uma ritualística, algo que faz bem para você, que tem a ver com a sua religiosidade. Mas é a vida em si o palco espiritual para crescermos, para realmente entregar aquilo que a gente tem para entregar e receber aquilo que a gente tem para receber, né? É um templo espiritual a vida, né? Então essa relação com o mundo, se você se encolhe, você diminui, você torna uma vida que teria tudo para ser uma vida de oportunidade, de crescimento espiritual, e você de repente desperdiça essa baita oportunidade, né? E de melhorar, né? Não dá para você ficar vivendo em conflito com o mundo, porque todas as pessoas estão no mundo. Até os gurus que dizem estar fora do sistema, moram num retiro espiritual, eles vivem do dinheiro do sistema, porque as pessoas que compram cursos estão no sistema, né? A terceira camada é a camada da ancestralidade. Muitas vezes você não está vibrando a sua força porque você está desconectado ou desconectada da sua força ancestral. Compreender sua linhagem masculina, feminina, né? Linhagem paterna, linhagem materna, né? A sua história é a sua força. E esse alinhamento com a sua ancestralidade, né? Trabalhar aí questões ancestrais, fortalece o estar aqui. E mais do que trabalhar traumas, mas você reconhecer capacidades, reconhecer forças ancestrais para dar movimento. Você não é um livro que começou do zero, você é um livro, você é um capítulo de um livro. Então, imagina que você abra um livro e no meio, e ali no meio tem um capítulo 5. O que tem para trás é a sua ancestralidade, entende? Então é importante saber o que esse livro vem contando. Quanto mais contato você tiver aí com a sua força ancestral, melhor você vai entender e se posicionar no agora, ok? E olha, 3 coisas fundamentais aqui que já estão trabalhando com 3 camadas. Então você vai sorteando, tem várias formas de sortear. Tem dadinho, vou pegar o dadinho aqui para você ver. Tem dadinho para sortear, mas também pode fazer com pêndulo, também pode pedir para a pessoa mentalizar o número, pode fazer com cartas, tem várias formas de sortear, depois dentro do curso você aprende. Esse aqui é um dadinho de 16 números, né? Então você usa os dadinhos para jogar. E se você precisar comprar os dadinhos, nós temos a lojinha da Constelação dos Orixás exclusiva para alunos. Por que eu tenho que falar? Que se você não é aluno, a gente não vende para você. Ela é apenas para alunos e os materiais lá dentro são vendidos a preço de custo, tá? A preço de custo. É para você ter acesso mesmo, né? Aí temos a 4ª camada. A 4ª camada, ela fala do arquétipo pai. Então, o pai que você estruturou aí. Então, tem algumas organizações, alguns padrões psíquicos que afetam a sua estrutura de vida. Então, estruturar a sua vida. Às vezes, não adianta você ser uma pessoa criativa, mas ter uma vida bagunçada. Então, precisa estruturar a sua alma
para que a sua alma estruture a sua rotina, a sua vida, as suas decisões, suas escolhas. Então você passa pela camada da estrutura, que é a camada do pai, e que tem a ver também com algumas questões mais profundas entre você e o seu pai. A outra camada é a camada da mãe, que é a camada 5. A camada 5 ela é antes da azulzinha aqui, tá? Mãe fala como você se relaciona com a sua intimidade, com o teu corpo físico, com as suas emoções. Então, algumas coisas precisam ser trabalhadas, algumas questões, alguns padrões, né? Falando coisas aqui, nem parece, né, gente? Um profissional falando, mas às vezes sai mesmo. Mas trabalhando aí questões emocionais relevantes que afetam diretamente a sua vida. Então, melhorar esse gerenciamento das emoções. A camada 6 é a camada da espiritualidade, é uma camada que vai melhorar essa sua relação com a vida, com uma qualidade espiritual. Não só sua, mas dos seus atendidos também, né? Eles vão passando pelas camadas e vão se experimentando e vão percebendo quais são os ajustes que muitos já fazem durante a constelação, durante a consulta mesmo, esses alinhamentos já vão acontecendo, outros vão acontecendo posteriormente. E por último, é a camada do conhecimento. Sem o conhecimento, a gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar no mesmo lugar. Então, nós precisamos ter essa abertura para conhecer, destravar a vida intensa. E agora, hoje em dia, com essas tecnologias ainda mais intensas, se você não tiver com a alma aberta para aprender, você vai ficar para trás e isso vai sair caro, tá? Então, essa é a constelação universal. Então, 16 orixás, 7 camadas, e cada quadradinho desse que você tá vendo, e tem um numerinho, tá vendo? Ó? Tem um livro de protocolos, deixa eu mostrar para você, tem um livro de protocolos que tem todas as informações aqui presentes, né? Então, conforme você vai constelando a pessoa, vai registrando o número. Então, tá aqui, ó, NN.1.14, é Nanã, camada 1. Aí sorteou, aí veio para Oxóssi.2.03, aí sorteou, aí foi, sei lá, para Yansan.3.22. Todos esses registros você coloca na fichinha, no prontuário do seu atendido, da sua atendida. As 7 camadas, ali estão as informações e do que foi constelado, para ter esse material até para constelar depois. E cada constelação ela tem um foco que a pessoa traz. Então, por exemplo, quero constelar a minha relação com a energia dinheiro. Esse é o foco. Esse foco ele determina o campo espiritual, e conforme você vai sortear as casas, vai cair nas casas que aquele campo determinou. Então eu quero trabalhar minha relação com a energia dinheiro. Eu jogo aqui, de repente detecta aqui que o problema está na relação com o pai, ou na relação com a mãe, ou nas duas casas, entende? Então, toda essa estrutura da constelação, ela não foi feita de uma forma aleatória. Ela foi feita com base no meu conhecimento, tanto da psicologia africana, como também na minha experiência de centro, sempre trabalhando aí com caboclo, preto velho, os guardiões, entendendo como que eles abordavam, né, os atendidos. Então sempre fui um curioso, e você pode me chamar de louco, eu sei que eu sou, então eu anotava o que o caboclo falava, o caboclo do outro médium, o caboclo de Xangô de um outro médium falava numa situação parecida, uma Jurema de Oxum de uma outra médium, de um outro terreiro falava. Então eu sempre fui obsessivo em procurar padrões, né? Então são essas informações, essas sabedorias, é o que mais me encanta, inclusive, nesses ambientes bonitos, né? Essa sabedoria, ela está presente nesses livros de protocolos, experimentada por mim desde 2011, já dá aí 14, vai para 15 anos, eu trabalhando como terapeuta, atendendo aí milhares de pessoas. O que me destacou como terapeuta, né? O que me
fez um diferencial e eu queria passar esse diferencial para você. E aí, graças a essa ferramenta, você já começa a passar. Mas, professor, com 2 semanas eu já posso começar a aplicar? Sim, porque praticar é uma parte da didática. Então, você consegue aplicar, mesmo que você esteja engessado. Você pode realizar uma consulta aprendiz, cobrar baratinho, cobrar uns R$150, e na consulta aprendiz você aplica. Então você fala para a pessoa, olha, eu estou começando um curso e eu preciso aplicar, mas eu não vou cobrar R$500, R$700, vou cobrar R$150. E aí você aplica na pessoa lá e você vai devagarzinho lendo ali, assim que as pessoas vão aplicando. Entre alunos, alunas também, é possível também você trocar atendimentos, né? Para você pegar ali a manha, né? Mas você tem que começar a aplicar. É claro que daqui 1 ano você vai estar muito melhor do que hoje. E daqui 5 anos também. Mas em algum momento você tem que começar. Né? Quanto mais atendimentos você realizar, mais você vai se familiarizar com a técnica, mais você vai ter habilidade para falar daquele orixá. Então você começa travada, mas você vai destravando, você vai se familiarizando, vai participando das aulas. A gente sempre tem aulas ao vivo, né? Então o método, gente, é este, tá? Constelar, a pessoa já associa a Bert Helling. Não, constelar a alma através da constelação sistêmica é um método, é um caminho, é um jeito. Constelar a alma você pode fazer de tantas outras formas. Eu trabalho constelação da alma de muito tempo, né? Esse método, essa ferramenta, ela é dentro da psicoterapia holística, que é a profissão do momento, infelizmente. Infelizmente, cada vez mais as pessoas estão mais adoecidas, cada vez mais adoecendo, cada vez mais aumenta o número de pessoas que tiram a própria, você sabe o que eu estou falando, né? E eu atribuo muito disso por uma ausência de espiritualidade, por uma ausência de ter uma abordagem também mais humanista, mais próximo da realidade do brasileiro. Às vezes algumas ferramentas aí eu nunca me identifiquei muito, porque qual é a demanda que um brasileiro traz no consultório? É uma demanda que envolve campos. O brasileiro, ele meio que é naturalmente holístico. Eu, desde sempre, desde esses anos todos, atendi e continuo atendendo evangélicos, tá? Evangélicos que fazem um trabalho com essa amplitude, com essa profundidade. E tem mesmo pessoas que um dia elas vão na igreja evangélica, outro dia elas vão na budista, depois elas tomam um passe no espiritismo, depois ela vai tomar um descarrego no terreiro, e domingão elas estão lá na igreja católica. Você tem pessoas assim e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, o método é esse. Não tenha medo. Talvez você nunca tenha olhado pro espelho e dito, eu não tenho cara de terapeuta, de ser terapeuta. Olha a minha cara, gente. Eu tenho cara de ser terapeuta, né? Não tenho, né? Mas é uma coisa que me deu satisfação de vida, me deu sentido para a vida. Eu vivo de terapia esses anos todos, então eu criei e continuo criando os meus filhos com o meu trabalho de terapeuta. Eu sou terapeuta de consultório mesmo, de campo de batalha. Então eu sei quais são as dificuldades que você, terapeuta, tem. Então o curso é preciso, é objetivo no que você precisa. Tem aulas bônus, claro que tem, mas com 20, 30 horas aqui de estudo você já começa a aplicar. Os estudos bônus são aulas de aprofundamento, e que aí eu sei que também você precisa de mais base, mais aprofundamento para ir sustentando. Porque isso aqui, esses atendimentos viciam, tá? Os seus atendidos, eles vão querer constelar toda semana, então vicia. Uma constelação dessa você pode aplicar, a universal você pode aplicar uns 10 vezes na mesma pessoa, tá? Você pode aplicar numa consulta única, ou você pode aplicar em 2 consultas. Eu atendo com 2 consultas. Eu atendo
na primeira semana e na semana que vem eu faço um retorno. Então na primeira semana geralmente eu vou até a terceira camada e as outras 4 camadas eu termino na semana que vem, consulta de 90 minutos mais ou menos. Eu cobro R$ 1.500, mas eu sei que não é todo mundo que trabalha. Eu trabalho esse número porque eu já tenho uma agenda montada já há muitos anos e tudo mais. Mas eu sei que você pode cobrar aí R$ 800, R$ 700, então fique tranquilo, mas cobra o seu preço aí. Mínimo 350, menos que 350 já você entrega bastante coisas, tá? Mas dentro do curso você vai entender a melhor maneira de abordar, de estruturar os seus processos terapêuticos, né? Sempre é importante colocar a pessoa em processos, tudo isso você vai aprender. Bom, a grade, o curso, né? O currículo, né? O que você vai aprender? Primeiro você tem um curso de introdução à constelação dos orixás, é um curso mais abrangente, para você entender mais a fundo dessa pegada aí, tá? E esse curso ele foi realizado, está sendo realizado no mês de janeiro. Hoje é 20 de 1 de 2025 e hoje é a aula 3. Dia 27 é a aula 4. A soma dá umas 10, 11 horas. Esse é um curso de introdução para você entender assim, o corpo da constelação dos orixás, né? Falo também das estruturas psíquicas das camadas. Outro curso importante dentro desse que você está adquirindo é o Psicologia dos Orixás. Ele é mais enxutinho, ele falando dos 16 orixás para você se familiarizar mais com cada orixá. Só essas informações você já tem condições de começar a aplicar, tá? Mesmo conforme você vai aplicando, vem as informações do livro, então você também está estudando, você está aplicando em alguém, mas você também está estudando, né? Então você tem esse material didático que dá essa estrutura, que dá esse suporte para você ir aprendendo. Mas basicamente o curso é entender a psicologia dos orixás, que é a relação dos aspectos psíquicos com cada orixá. É uma coisa que você vai pegando e a estrutura da constelação começar a pegar. É só isso? É apenas isso. Ele é simples mesmo. A gente tem aí já centenas de alunos e alunas, pessoas que já vivem dessa terapia. E a nossa proposta é essa, tá? A grade está escrito no site, estruturadinha aí, quais são as aulas, quais são os módulos, né? Tem aulas bônus com o professor Matheus. O que eu puder de colocar ali de coisas ali, estarei colocando. Então começa por essa. A minha sugestão é começa por essa. Não adianta começar por outras. Acho que no mês de fevereiro eu vou liberar mais uma. Acho que em março eu vou liberar outra. Eu vou tentar liberar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, outra. Mas mesmo que eu libere, por exemplo, eu vou liberar a de Oxóssi. Aí você chegar e começar pela Oxóssi, assim, meio que já seco, porque a constelação de Oxóssi, ela é específica de Oxóssi. Você vai ser craque naquilo. Vai fazer a constelação de Iemanjá. Ok, mas falta se você não tiver uma ideia de todos os orixás. Então, a minha sugestão é que você comece pela universal. É que estamos liberando em janeiro e fevereiro. Aí, em março, vou ver se eu libero aí mais um. Abril, então a cada 2 meses liberando. Porque eu também estou atualizando as aulas para 2025. Por isso que eu já não estou liberando todas. Então, eu também já entendo a constelação de um jeito diferente hoje. Ela começou final de 2021, eu riscando. Final de 2021 já lancei. Início de 2022 começaram os primeiros alunos e alunas ali, né? Então estamos em 2025. Eu também estou reconhecendo ela de uma forma diferente. Entende? Então eu também estou atualizando aí, tanto o curso de Constelação Universal, estou atualizando, melhorando, entregando de um jeito até mais didático, até mais objetivo, e assim que eu vou liberando a cada 2 meses. Aí você começa pela Universal, se você gostou, se você se identificou, aí você vai adquirindo, conforme as outras vão saindo, você vai adquirindo, e claro, os alunos, as alunas, sempre vão ter ali em primeira mão o lançamento nas promoções, os valores aproximados, os valores compatíveis aí, tá? O nosso objetivo é que você possa expandir, que você possa aprender, que você possa crescer, tá? E aquele que de repente ficou na Universal e para
para ele já é satisfatório, é a constelação de todos os orixás, aí também não vai precisar, né? O outro objetivo é que você já vá fazendo um dinheiro também, né? Você compra a Universal, você já vai fazendo um dinheiro, porque eu sempre indico que o terapeuta, para que ele possa conseguir aprofundar mais, é necessário que ele faça terapia, que ele receba terapia regular, que ele também seja constelado. Então, de repente, até lá você também já está fazendo um dinheiro com a constelação universal, você quer aprofundar mais, você já começa a fazer uma terapia com um de nossos terapeutas, ou eu mesmo também sou um dos terapeutas que posso te auxiliar, te ajudar. Calma que tem descontos para alunas, para alunos, tá bom? Fica calmo. Então, a nossa proposta de estudos é esta, tá? Isso que é você ser um terapeuta de constelação dos orixás universal. É com muita humildade que eu entrego esse trabalho, junto de muita seriedade. Eu sou um estudioso obsessivo. Dentro do curso você vai ter acesso também às nossas bibliografias. E então você pode contar comigo. Então pode mandar perguntas. Sim, as aulas gravadas, elas é início imediato, tá? Você comprou agora aí, você já começa agora. Você já vai receber no seu e-mail o acesso, pela plataforma Hotmart. Ali você já começa agora. Comprou, é só se você compra no boleto, demora uns 2-3 dias para liberar. Mas você comprou via Pix, cartão de crédito, aqueles negócios de pagamento, já libera na hora, tá? Mesmo assim, se você tiver alguma dificuldade, tem um contato meu, enquanto professor, tem do Matheus, que é suporte também da comunidade, para te auxiliar. Você vai para um grupo de WhatsApp e um grupo do Facebook, que é do Terapeuta BR, que é um produto, é um trabalho que eu tenho também. E lá você recebe links de aulas ao vivo. Eu, professor Márcio, dou aulas semanais, tá? Seja de constelação dos orixás. Então, por exemplo, mesmo que você comprou Universal e eu vou dar uma aula sobre Oxum, é interessante você fazer também, porque tem Oxum aqui. Aí você vai aprofundar. Então, as aulas da constelação dos orixás, elas se intersecionam, entende? Então, é um bônus, assim, é só fazer parte do grupo que você recebe esses links lá para participar dos encontros ao vivo, imersões, receber promoção quando sair constelação nova, tá? O que eu quero dizer é que você não vai ficar abandonado, sozinho, estudando um curso aí gravado online, porque a gente quer que você faça, tá? Mas está sem tempo para fazer agora, você pode comprar e você tem 5 anos para começar a fazer. Tá? Você não precisa começar a fazer correndo já. Você garante o seu desconto e já deixa lá, a hora que sobrar um tempinho. Tenho certeza que uma semana você liquida, assim, porque às vezes você pega uma férias ou pega maratona, sabe? Pega um feriado prolongado, maratona, e aí você já mata rapidinho, você vê que não tem muito segredo. A técnica, o grande segredo está que conforme você vai se aprimorando, se estruturando, você vai ficando cada vez mais uma terapeuta de constelação dos orixás familiarizada com os princípios, tá? A outra coisa é que a gente valoriza também os seus conhecimentos de outras áreas. Você pode agregar conhecimentos. Por exemplo, você quer receitar para o seu atendido um banho de ervas, algum outro procedimento. Você é uma terapeuta holística e eu te apresento a ferramenta Constelação dos Orixás, e você também é uma terapeuta de Constelação dos Orixás, mas os seus conhecimentos, a sua sabedoria, tudo isso é muito válido, tá? Tanto é que se você já é terapeuta, você já cobra aí um valor, 700, 800 reais, continua cobrando, cobre aí o valor da sua disponibilidade, do quanto que você agrega aí valor e ajuda as pessoas a fazerem movimentos, tá bom? É isso que eu queria te passar. Na verdade não é isso, eu quero te ensinar logo essa constelação, e do mais estou à sua disposição. O primeiro passo é o mais importante passo, talvez seja o mais difícil inicialmente, porque você está ali, mas começa. Eu estou aqui para dar a mão para você vir, para a gente caminhar junto por um tempo, mas o tão antes eu quero ver você caminhando com as próprias pernas. Trabalhar como terapeuta holístico
para mim é uma alegria, porque eu trabalho em casa já há muitos anos, desde 2011 eu trabalho em casa. Já trabalho online desde a época do Skype, que não funcionava direito, né? E tem muitas vantagens, né? Principalmente a liberdade geográfica. Quando eu viajo, eu não paro a minha agenda, não. Principalmente a agenda da manhã, 7h30, 8 horas da manhã eu já estou atendendo. Depois, quando as crianças acordam, a gente sai brincar, passear. Mas eu não paro minha agenda, não, né? Então, você ter essa liberdade geográfica de poder trabalhar de onde você quiser, mesmo viajando, para mim é um grande privilégio. Então, para mim, eu me sinto muito privilegiado por poder fazer a minha comida e a comida da minha família todos os dias. Eu que cozinho em casa, então, para mim é um privilégio isso. Levar e buscá-los na escola também é um grande privilégio para mim. E montar a agenda de acordo com como eu funciono, se eu funciono mais de manhã, mais de tarde, mais à noite. Graças ao trabalho online eu pude também, em paralelo, fazer faculdade. Então, você consegue articular melhor a sua agenda, né? Então tem muitas vantagens nesse sentido, tá bem? Mas você que também quer e tem aí um espaço físico, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que vai utilizar a ferramenta para aplicar nos irmãos ou nos filhos do terreiro, tem vários casos e exemplos assim, tá bom? Então venha fazer parte aí da comunidade Constelação dos Orixás e comece pela Constelação dos Orixás Universal, que eu tenho certeza que você vai aí fazer uma ótima escolha e começar seu movimento quanto antes. As promoções, elas são relâmpago, umas duram mais, outras duram menos. Às vezes acontece da pessoa ver o valor aqui no site, aí 15 minutos depois muda, ela volta e já não posso fazer nada. Tem toda a equipe comercial que cuida dessa parte aí, tá? Às vezes são testes de anúncios e etc. Então eu não posso fazer nada. Então aproveita aí a oportunidade, é um desconto que sirva de estímulo para você. Esse curso venderia fácil por R$ 997 tranquilo. Venderia? Não, digo vale. E principalmente comparado a tantos outros cursos que tem por aí, superficiais, mais do mesmo, né? Então, eu acho que eu sou muito exigente com os alunos no sentido de que vocês sejam, assim, terapeutas de destaque, né? E essa exigência eu transfiro através de conteúdo, de informação, de tudo que você precisa saber para trabalhar bem, tá bom? Então é isso. Axé para você, para sua vida. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Agradeço demais pela sua atenção e te vejo lá dentro do curso. Vem logo, a gente está te esperando para você fazer parte aí da família, da comunidade Constelação dos Orixás, tá bem? Até mais e axé!